Olha, a construção de um patrimônio, isso leva uma vida inteira. É trabalho, dedicação, sacrifício. É, no fim das contas, a materialização de um legado. A grande questão, que a gente vai analisar agora, é como garantir que todo esse esforço seja protegido e transmitido de um jeito seguro e inteligente para as próximas gerações. E essa é aquela pergunta que muitos fundadores se fazem, né? Mas que na correria do dia a dia, muitas vezes acaba ficando para depois. Só que deixar essa questão ao acaso é correr um risco que não precisa sobre tudo o que foi construído. O caminho que todo mundo conhece, o do inventário, esconde armadilhas bem sérias. Para começar, vamos falar do impacto no bolso. O inventário tem impostos, custas de cartório, de processo, honorários. Tudo isso somado pode consumir uma fatia bem relevante dos bens. Para se ter uma ideia, não é raro um patrimônio perder até 20% do seu valor só nesse processo. É um custo que chega justamente no momento em que a família está mais vulnerável. E além do custo, tem o tempo. Um processo de inventário pode se arrastar por anos, deixando os bens da família completamente travados. Imóveis não podem ser vendidos, dinheiro não pode ser acessado, o patrimônio, que deveria ser uma segurança, vira uma fonte de espera e de muita incerteza. E agora, talvez o ponto mais doloroso de todos, o conflito. A falta de um plano claro abre um espaço enorme para desentendimentos, para disputas. O que deveria ser um momento de união da família pode se transformar num processo de desgaste que, muitas vezes, destrói relações para sempre. Diante de todos esses problemas, é natural que muitos busquem alternativas. O problema é que as soluções improvisadas, na maioria das vezes, acabam criando riscos ainda maiores. Existem duas armadilhas muito comuns aqui. A primeira é a ideia de doar os bens em vida. Parece simples, mas significa abrir mão do controle total. A gestão, a decisão sobre o que foi construído com tanto suor, passa para outras mãos. A segunda, que é a venda simulada para os herdeiros, é uma estratégia de altíssimo risco. Pode ser facilmente anulada pela justiça e ainda gerar consequências fiscais bem pesadas. A conclusão, então, é bem clara. O improviso cobra um preço alto. O que se tenta economizar em planejamento se perde, e com juros, em controle, em segurança jurídica e, o mais importante, na harmonia da família. E é aqui que a gente chega no coração da questão. É preciso mudar a perspectiva. Patrimônio não é só um conjunto de bens, de imóveis, de ativos. É um legado. E legado, na sua essência, não é sobre o que se deixa, mas sobre como se deixa. É sobre garantir que a estrutura que fica sirva para proteger e fortalecer a família, não para dividi-la. É uma decisão que se toma em vida para gerar tranquilidade no futuro. Com essa consciência, aí sim podemos falar da solução estruturada, a holding patrimonial, que muita gente chama de imobiliária, mas que na verdade é uma estrutura para organizar todo tipo de ativo, é um instrumento certo para transformar essa visão em realidade. E aqui, um ponto fundamental. Não estamos falando de simplesmente abrir uma empresa. Estamos falando de desenhar uma arquitetura jurídica sob medida, um sistema pensado para proteger os ativos e, mais importante ainda, as pessoas. E essa arquitetura se apoia em alguns pilares. Primeiro, a organização de todo o patrimônio sob uma única gestão. Segundo, a sucessão é antecipada, feita em vida, de forma planejada. Terceiro, e esse é essencial, o comando e o controle total dos bens continuam com quem os construiu. Quarto, são criadas cláusulas que protegem o patrimônio contra riscos de fora, como divórcios ou dívidas dos herdeiros. E, por fim, tudo se torna previsível. Acabam aquelas surpresas com os custos do inventário. Para entender o valor real dessa estrutura, é preciso ter total transparência sobre o que ela pode e o que ela não pode fazer. O nosso trabalho é todo baseado em estratégia jurídica e segurança. Nada de soluções mágicas ou atalhos fiscais agressivos. A solidez de um bom planejamento está na sua legalidade e na sua capacidade de resistir ao tempo e a qualquer questionamento. Por isso, o nosso compromisso é muito claro. A gente não promete eliminar impostos, mas entrega eficiência e previsibilidade tributária. Não prometemos uma blindagem absoluta, que nem existe juridicamente, mas sim uma estrutura forte com várias camadas de proteção. O valor verdadeiro está na segurança e na organização, não em promessas vazias. E assim a gente chega na mensagem final, que resume a importância de todo esse cuidado. Essa frase resume tudo. O nível de organização da sucessão precisa ser compatível com o nível de esforço que foi dedicado para construir o patrimônio. Um planejamento cuidadoso é o último e talvez o mais importante capítulo de uma história de sucesso. O próximo passo, então,
é entender como essa arquitetura pode ser desenhada para a realidade da sua família, do seu patrimônio. Fica o convite para uma conversa estratégica, para conhecer a estrutura ideal que vai garantir um legado de segurança e tranquilidade.